Boa noite, fundamentadas, fundamentados. Esse é o nosso Atenção aos Fundamentos, o programa que ajuda você a estar fundamentado dentro da terapia intensiva e descomplicar a sua vida. Meu nome é Elizabeth Cunha e eu ajudo fisioterapeutas a dominarem a terapia intensiva e a faturarem pelo menos R$ 6.500 por mês. É essa a minha missão de vida. E hoje, no nosso programa de número 26, a gente vai falar sobre um assunto que é muito polêmico. E muita gente acaba errando isso porque decora. Aumentar o volume minuto pode piorar a acidose respiratória. Se você não tem noção do que eu estou falando, você acalma o seu coração, acalma a sua ansiedade, que a gente vai exatamente conversar sobre isso na noite de hoje. Vou te explicar tudo. O que é acidose, o que é volume minuto, por que as pessoas pensam que aumentar o volume minuto melhora a acidose respiratória. Eu vou te mostrar que nem sempre é assim e às vezes você pode até piorar a situação do sujeito. Então, vamos começar, né? Começar pelo começo. O que é acidose respiratória? Todo mundo tem pavor de gasometria, né? Eu acho que uma das coisas que a galera mais tem medo quando entra na terapia intensiva, quando vê na faculdade o assunto de terapia intensiva, é sobre gasometria arterial. E muita gente se confunde, não sabe o que é acidose, o que é alcalose, se a acidose é respiratória ou a acidose é metabólica e por aí vai. E aí eu quero falar para vocês que, antes de mais nada, respira. Respira, porque com o tempo a gasometria ela vira uma coisa que a gente chama de medular. O que é medular? Você já olha para aquilo e instantaneamente você vê. É como se de repente alguém descortinasse um universo para você. Só que não dá para você decorar. A gente vai tentar mostrar para vocês de uma forma que já funciona com os nossos alunos. A galera já bate o olho. Quando eu coloco lá no nosso grupo de discussão de caso clínico, gasometria, a galera já bate o olho e fala assim, acidose respiratória, alcalose metabólica. Então, assim, eu vou ensinar para vocês de uma forma muito fácil como é que vocês vão organizar isso, tá? Então, ó, acidose respiratória. Vamos por parte. Acidose. O que é acidose? Eu tenho uma alteração do pH para o ácido. O nosso sangue, né, arterial, ele tem um pH ótimo, ou seja, um nível de acidez ótimo, que é ali onde você tem a melhor ação das proteínas que a gente tem no corpo funcionando. Então, assim, e a proteína, pensa num bicho sensível, é a proteína. Ela tem que ter uma temperatura adequada, ela tem que ter uma concentração de substrato adequada, ela tem que ter um grau de acidez adequado. Se você varia esse pH para mais ou para menos, a proteína resolve não funcionar, desnatura. Se for uma enzima, ela para de funcionar. Só para você ter uma ideia, ainda falando de acidez, na boca o nosso pH é mais para básico. No estômago, nosso pH é muito ácido. Então, essa variação de pH vai depender de onde essa proteína vai estar. No sangue, o nível ótimo é esse pH ali, tá entre 7,35 e 7,45, tá? Então, esses valores, se você quiser, já aproveita, anota aí. Abaixo de 7,35 significa que eu tenho um pH ácido, mais ácido do que deveria. Então, a gente já considera, toda vez que esse pH está abaixo de 7,35, que eu tenho uma acidose, ok? Todo mundo comigo até aqui? Quando eu tenho esse pH acima de 7,45, eu tenho uma alcalose. Aí eu gosto de dar uns exemplos, não é nem uns exemplos, dar umas dicas assim bem ridículas para a galera gravar, porque quanto mais ridículo, mais fácil de você gravar. Pensa no seguinte, alcalose, eu tenho um pH alto, alcalose, pH alto, tá? Então, quando eu tenho um pH acima de 7,45, eu tenho uma alcalose. Beleza, você já entendeu o que é uma acidose e o que é uma alcalose. Então, quando você olhar a gasometria arterial, vai vir lá. Primeira linha da gasometria é o pH. E aí você já vai classificar lá, esse pH tá alto ou tá baixo. É o primeiro passo. Então, no nosso caso, né, a gente vai falar de acidose respiratória, eu tenho um pH baixo, né? Um pH ácido, um pH abaixo de 7,35. Identificou que tem um distúrbio do pH? Beleza. Agora você vai ver da onde vem esse distúrbio, porque ele pode vir de duas formas. Ele pode ser de origem respiratória ou de origem metabólica, beleza? Então, para a gente entender se é respiratória, a gente tem que pensar no seguinte: o pH e o CO2, que é o principal gás relacionado a esse equilíbrio ácido-básico, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se o pH desce, é porque o CO2 subiu. E o contrário também. Se o pH sobe, o CO2 desce. Show?
Então, se eu tenho uma acidose respiratória, eu já sei que o meu pH está baixo, que a gente já passou essa página aqui hoje. E aí o meu CO2 tem que estar como? Alto, né? Se o pH está baixo, o CO2 alto. Isso significa que eu tenho uma acidose respiratória. Vou dar só um en passant para vocês, assim, uma diquinha rápida. Se fosse uma acidose metabólica, o que aconteceria? O bicarbonato, né, que é o parâmetro que fala pra gente da parte metabólica, ele é parceiro do pH. Então, ele varia no mesmo sentido do pH. Se o pH sobe, o bicarbonato sobe, né? Porque o bicarbonato subiu, enfim. E a variação do pH para baixo tende a ter um bicarbonato mais para baixo. Então, se eu tenho uma acidose metabólica, eu vou ter um pH mais baixo, que é uma acidose. Show? E aí o bicarbonato vai estar como? Concordando com ele, porque eles são fechamento. Então, eu tenho um pH baixo e um CO2 baixo. Isso me caracteriza uma acidose metabólica, beleza? Então, a gente já entendeu o que é uma acidose respiratória. Repassando, um pH baixo com um CO2 alto. E isso caracteriza pra gente uma acidose respiratória. Então, se você já tinha dúvida, a gente já acabou e exterminou a primeira dúvida que a gente poderia ter em relação a isso. Então, isso é uma acidose. E a gente vai identificar isso, eu sempre ensino meus alunos a fazer setinha. Quando você já fica craque, você vai olhar para a gasometria e aquilo vai vir instantaneamente para você. Enquanto você ainda não tem essa malandragem, o que você vai fazer? Você vai pegar a gasometria e vai botar uma setinha. O pH tá alto ou tá baixo? Aí você bota a setinha para cima ou setinha para baixo. O CO2 tá alto ou tá baixo? Setinha para cima ou setinha para baixo. Então, bicarbonato, tá alto ou tá baixo? Setinha para cima ou setinha para baixo? E aí você vai fazer essa análise que eu te contei aí, tá? Então, repetindo, uma acidose respiratória, eu vou ter um pH com a setinha para baixo, um pH abaixo de 7,35. E o meu CO2 vai estar como? Vai estar alto. Qual é o meu valor de referência? Olha só que maneiro, para a gente facilitar aqui a nossa memorização. O nível do CO2 é parecido com bicarbonato. Então, o pH não é entre 7,35 e 7,45? O CO2 é entre 35 e 45, tá? Então, se eu tenho um CO2 acima de 45, significa que ele está alto. Então, ele tende a me gerar uma acidose respiratória, ok? Então, isso aí é a forma mais fácil da gente entender essa questão da gasometria. Com isso daí, você já mata, assim, uma grande parte dos distúrbios ácido-básico. Só que a coisa não é só isso, né? Tem uns complicadorzinhos que a gente não vai falar hoje, mas eu já queria que vocês ficassem com isso aí no coração. A gente tem mais dois tipos de distúrbio, que são os distúrbios mistos e os distúrbios associados. O que são os distúrbios mistos? É quando eu tenho, por exemplo, uma acidose que ela tem um componente respiratório e um componente metabólico. Então, eu vou ter lá o meu pH, como é uma acidose, vai estar baixo. Aí, eu vou ter o meu CO2 alto e eu vou ter o meu bicarbonato baixo. Então, significa que eu tenho ali dois fatores que podem originar a minha acidose. Aí, a gente chama isso de distúrbio misto. A gente pode ter ainda distúrbio associado. O que é um distúrbio associado? Eu posso ter uma acidose respiratória com uma alcalose metabólica. Tem umas formulazinhas para a gente ver isso, para a gente prever, mas isso a gente não vai caber a gente falar sobre isso tudo hoje. Só para vocês saberem que isso existe. Eu posso ter os dois distúrbios no mesmo paciente ocorrendo ao mesmo tempo. Uma acidose respiratória e uma alcalose metabólica, por exemplo, tá? Ou vice-versa. Então, mas para hoje a gente vai ficar com esse raciocínio aí da acidose respiratória, identificando uma acidose respiratória quando a gente tem um pH abaixo de 7,35 e um nível de CO2 acima de 45, beleza? E aí ensinaram pra gente o seguinte: quais são as possíveis causas de uma acidose respiratória? Vamos pensar aqui. Se eu tenho uma acidose respiratória, significa que eu tô com o meu CO2 alto, beleza? Alguma coisa está fazendo com que eu tenha uma dificuldade maior de eliminar esse CO2. Essa dificuldade de eliminar o CO2 pode ser
por um problema ventilatório, um problema muscular da bomba respiratória. E aí, quais seriam esses músculos? Gente, qual é o principal músculo responsável pela inspiração? Diafragma, certo? Então, a gente pode ter algum fator ali naquele diafragma atuando para que ele me gere uma pouca força e, consequentemente, negative menos a pressão. Beth, não entendi. Para aí e volta tudo. Olha só. A Érica, inclusive, que está assistindo a nossa live, ela diz que tem um mantra da FISCTI. O mantra da FISCTI qual é? Como é que o ar entra, né, em respiração espontânea? Eu tô aqui conversando com vocês estão aí me assistindo. Como é que o ar entra no nosso sistema respiratório? O diafragma contrai, puxa a pleura parietal, puxa a pleura visceral, traciona o parênquima pulmonar, traciona o alvéolo que está ali dentro e a pressão no alvéolo fica menor do que a do meio externo. E aí o ar entra até o quê? Fazer a equivalência das pressões. Atingiu esse nível, o diafragma relaxa e o ar sai passivamente. Isso na respiração espontânea em repouso, beleza? Quanto mais intensa é essa contração do diafragma, mais ele vai puxar a pleura parietal, a pleura visceral, o parênquima, o alvéolo, e mais negativa fica a pressão dentro do alvéolo. Consequentemente, mais ar entra. Agora, se for o contrário, se esse diafragma estiver fraco por algum motivo, se ele receber um baixo input do sistema nervoso, lá do centro respiratório, para gerar uma contração potente, né? Se esse input for pequeno, para gerar uma contração de baixa magnitude, vai entrar muito ar? Não, vai entrar pouco ar. E aí, por quê? Porque ele vai contrair pouco, vai puxar pouco a pleura parietal, pouco a pleura visceral, pouco o parênquima, é um trava-língua, pouco o alvéolo, e o alvéolo vai ficar só um pouquinho negativo, a pressão lá dentro dele vai entrar só um pouquinho de ar para poder equilibrar essa pressão. Então, às vezes, alguns fatores que geram a fraqueza muscular ou geram algum obstáculo para que esse diafragma contraia vão fazer com que esse paciente tenha um volume de ar entrando a cada ciclo respiratório menor. Beleza? É esse o único motivo? Não, você pode ter doenças do parênquima que deixa esse parênquima pulmonar mais duro e, consequentemente, entre menos ar. Você pode ter deformações do gradil costal que dificultem essa expansão do tórax e, consequentemente, essa transmissão de pressão para negativar a pressão dentro do alvéolo. Você pode ter... que mais? Você pode ter alguma obstrução de via aérea impedindo com que esse ar entre. Então, assim, pensa no seguinte, tem alguma coisa impedindo de entrar ar no sistema respiratório. Mas, Beth, olha só, quando eu estudei isso, me contaram que tem um negócio de difusão. Pode ser também por problema de difusão? Pode. Mas quem é impactado primariamente pelos problemas de difusão é o oxigênio. Por quê? Porque o CO2 é um safado. Ele se difunde com muita facilidade. Ele é 20 vezes mais fácil de difundir do que o oxigênio. Então, o CO2 ele vai sofrer um impacto muito maior na ventilação. Pensa sempre isso. É o seu primeiro pensamento, tem que ter. Paciente está retendo CO2, cara, a ventilação dele está prejudicada. Vamos tentar entender por que está prejudicada. E aí, você tem que checar todos esses detalhes para tentar entender o que está acontecendo, tá? Então, a gente já entendeu como é que acontece, né, uma acidose respiratória. E aí, quando esse paciente está em ventilação mecânica, o povo fala assim, não, se está entrando pouco ar, vamos colocar mais ar. O paciente é a gente que está ventilando, a gente está mandando ar lá para dentro, vamos mandar mais ar. E aí entra o conceito de volume minuto, que é o título da nossa live, né? Por que o volume minuto pode piorar a acidose respiratória? Mas você deve estar pensando assim nesse momento, pô, mas se vai entrar mais ar, vai sair mais CO2. Se vai diminuir o CO2, vai resolver o problema no pH. Nem tudo funciona assim, pequeno gafanhoto. Presta atenção em uma coisa. Primeiro, o conceito de volume minuto, ele é composto de duas variáveis. O volume corrente
e a frequência respiratória. Então, o volume minuto, ele significa o quê? Como o nome diz, é o volume que entra por minuto no sistema respiratório. Então, eu vou pegar lá quantos litros entraram em 1 minuto, tá? Como é que a gente faz essa conta? A gente vai multiplicar a frequência respiratória pelo volume corrente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma frequência respiratória de 20 incursões por minuto e eu tenho um volume corrente ajustado para esse paciente de 500 ml. 500 ml é meio litro, tá? Então, se você multiplica meio litro, 0,5 por 20, vai te dar ali um número de volume minuto. Se fizer essa conta, muito difícil, vai te dar ali 10 litros por minuto, tá? É assim que a gente calcula o volume minuto. Então, quando a gente quer aumentar o volume minuto, o que a gente faz? A gente pode subir ou o volume corrente ou a frequência respiratória. Por quê? Os dois vão impactar a entrada de ar em 1 minuto, ok? Se eu colocar mais ciclos por minuto, vai entrar mais ar. Se eu aumentar a quantidade de ar que entra em cada ciclo, também vai entrar mais ar ao final de 1 minuto. Então, você fica ali com essas duas variáveis para você poder mexer. O volume corrente e a frequência respiratória. Até aí, tudo bem, né? E aí, quando a gente aumenta essa ventilação, a gente resolve o problema de guardar o CO2. E aí, dentro da terapia intensiva, tem um jargão que a gente usa que chama lavar CO2. O que é lavar CO2? Nada mais é do que aumentar a ventilação para sair o CO2. Porque lembra, quanto mais ar entra, mais CO2 eu jogo para fora, certo? Em tese, seria isso. Agora, se eu te contar que nem sempre é o volume minuto que vai resolver essa treta. Beth, mas isso já é o título da aula. Agora, preste atenção. Antes de você pensar no volume minuto, como você aprendeu na faculdade, eu quero que você pense o seguinte: alguma coisa pode estar impedindo que o ar entre nesse paciente. E é isso que a gente tem que resolver, porque isso é uma intercorrência grave. Você precisa resolver rápido. Aquilo ali pode fazer com que o paciente pare. Então, pare a parada cardiorrespiratória. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, o tubo desse paciente está obstruído por algum motivo? Como assim obstruído? Pode ter rolha, que é uma secreção dura que impede que o ar passe. Eu posso ter um acúmulo grande de secreção ali. Eu posso ter esse tubo dobrado. Deixa eu ter uma pergunta aqui da Adriana. Então, aumenta a frequência respiratória para tirar o excesso de CO2? Adriana, esse é o racional que a galera ensina. Eu vou te ensinar uma outra forma. Mas isso é uma das formas, porque você aumentando o volume minuto, você aumenta a quantidade de ar que entra no sistema respiratório. Mas não é só aumentar a frequência respiratória. Você pode aumentar ou a frequência respiratória ou o volume corrente. Entendeu? Então, voltando aqui para os motivos que a gente pode ter impedindo esse ar de entrar. Eu posso ter alguma obstrução no tubo, rolha, secreção, esse tubo pode estar dobrado. Quando eu era novinha no plantão, eu fui atender um paciente e aí era um paciente tracostomizado, a sonda não progredia, nem com reza forte. E aí eu chamei o médico, pedi para ele avaliar o que estava acontecendo ali, o que estava rolando, né? Porque não era secreção, não era um paciente que estava secretivo. E ele falou assim, vamos trocar a cânula. Quando trocou a cânula estava dobrada. Não tinha, estava entrando um fiasco de ar para aquele paciente. Trocou a cânula, ele ficou ótimo. Então, era algum ajuste no ventilador que eu precisava fazer? Não, eu precisava avaliar para ver se a via aérea artificial daquele paciente, o tubo ou a traqueostomia, estava pérvio. Ou seja, estava permitindo com que o ar entrasse. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que checar. Segunda coisa, e os meus alunos do grupo lá, quando eles mandam treta pra mim do plantão e falam assim, Beth, o paciente tá mal adaptado, o que tá acontecendo? Eu falo assim, procura se não tem vazamento. 90% dos casos que o paciente está mal adaptado, que está dando falha no ventilador e tal, no início da ventilação mecânica, é vazamento. Tá vazando ar por algum lugar. Pode estar vazando no circuito, pode estar vazando no filtro, pode estar vazando porque o cuff está mal insuflado, pode estar vazando porque o tubo está muito para fora, muito exteriorizado, pode estar vazando porque eu tenho aqueles copinhos de acrílico, que são os condensadores que ficam no circuito, podem estar rachados. Então, tudo isso
pode causar vazamento. Às vezes a tampinha do filtro está solta, então isso vai fazer com que o paciente também retenha mais CO2. Beth, como assim reter mais CO2? Gente, presta atenção. O ar, ele é malandro. Tu acha que o ar vai querer entrar e enfrentar todo o sistema respiratório para depois sair pelo circuito? Se tiver um buraco para ele escapar, ele vai escapar. E aí a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais que passam perrengue em terapia intensiva, em emergência, é porque não prestaram atenção se tem algum vazamento no circuito, algum vazamento no sistema, né? Eu falo para os meus alunos, respira e vai checando, item a item para ver se tem vazamento. Tá? E aí, como você não tem o ar entrando, o ventilador está mandando ar, mas o ar não está indo efetivamente para o sistema respiratório do paciente. O ar está o quê? Escapando. Se o ar está escapando, você não tem ventilação efetiva naqueles alvéolos. Então, você vai fazer o quê? Guardar CO2. Aí, o CO2 do paciente vai só aumentando. Você resolve o vazamento, o paciente começa a ter uma troca eficaz de novo e aí começa a jogar esse CO2 para fora. A Érica está me lembrando aqui que eu falo para os meus alunos que é fazer reiki no circuito. Porque às vezes você tem um furo pequeno no circuito e você não consegue identificar. Um macete que eu dou é o seguinte, molha a mão, passa álcool, água, o que você quiser. E aí você vem passando assim, ó, a mão pelo circuito. Se tiver algum vazamento, vai estar escapando por ali. E aí quando aquele arzinho bater na sua mão, você vai sentir gelado. Aí você consegue identificar onde está o furo no circuito. Entendeu? As malandragens que a gente vai adquirindo aí na vida. Uma outra coisa que pode estar acontecendo para esse paciente reter CO2, o tubo pode estar seletivo. Às vezes na intubação, foi uma intubação mais complicada, a galera não pediu uma radiografia depois, não checou direito, e aí o tubo está ventilando um pulmão só. Gente, se eu tenho ar indo basicamente para um pulmão só, eu tenho uma menor área de troca, eu tenho uma menor área ali para aquele CO2 escapar. Então, eu também posso ter acúmulo de CO2 ali. Checa o tubo, vê se tem uma radiografia, vê se esse tubo está posicionado corretamente. A ausculta, a gente aprendeu na faculdade logo nos primeiros períodos. Semiologia do sistema respiratório. Fazer igual a galera lá da Grécia fazia. A ausculta de um lado, a ausculta do outro. Quem é meus alunos sabe que eu falo que às vezes as pessoas não fazem igual os egípcios, que é ler, igual os gregos, que é fazer a semiologia básica, então já se adaptem aí. Uma outra coisa que faz paciente reter CO2, a sincronia. Beth, como assim a sincronia? Pensa no seguinte, um paciente mal adaptado brigando com o ventilador, que são as nossas assincronias, né? Ele não ventila. E aí, se ele não ventila, o ar não entra efetivamente para o sistema respiratório. Vai adiantar, cara pálida, você aumentar o volume ou aumentar a frequência? Não vai, você precisa resolver a causa da sincronia. E aí depende do tipo de assincronia. Se for no começo da intubação, é para deixar esse paciente um pouco mais sedado, para ele ficar mais entregue. De repente, a solução, se esse paciente já tiver mais de 24, 48 horas, é tentar um PSV com ele para deixar ele com fluxo mais livre. Enfim, tem diversas estratégias dependendo do tipo de assincronia. Mas você tem que pensar nisso. E uma outra coisa, auto-PIP. O que é auto-PIP? Auto-PIP significa que esse paciente inspirou uma quantidade de ar e não expirou esse ar todo. E aí, a cada respiração, a cada ciclo, fica um bocadinho de ar lá dentro. Esse bocadinho de ar é um bocadinho de ar que está saturado de CO2. Então, vai diminuir a troca. Vai diminuir a saída do CO2. Então, você precisa ajustar os tempos ali, o tempo ins e o tempo ex, para permitir uma saída completa daquele ar. Então, você tem como ver isso pelo gráfico da ventilação mecânica. Eu ensino os meus alunos a ajustarem o tempo ins no PCV pela curva de fluxo. É bem fácil de fazer isso. Então, você precisa levar isso em consideração. Checou tudo isso. Organizou o rolê todo e ainda assim o paciente continua retendo CO2, aí você vai pensar em aumentar o volume minuto dele. E aí, como eu falei, você tem duas opções. Você pode aumentar só o volume corrente, você pode aumentar só a frequência respiratória, ou você pode fazer ali um bem bolado e aumentar o volume corrente e a frequência respiratória. Agora, você já viu quanta coisa você tem para resolver antes de chegar lá e aumentar o volume minuto?
Se depois de todas essas causas você chegou à conclusão que era preciso melhorar a ventilação desse paciente realmente, né, aumentar o volume minuto, você tem que ter uma parcimônia para fazer isso, ou seja, você tem que fazer isso com cuidado, porque você pode piorar. E aí a gente entra no assunto da nossa aula. Por que aumentar o volume minuto às vezes pode piorar a acidose? Porque se você chega lá simplesmente e fala assim, paciente está com 300 ml, aí eu vou lá, vou botar para 500, vai aumentar a ventilação por minuto? Vai sim. Só que você viu a mecânica desse paciente? O que é a mecânica, Beth? O que está gerando de pressão dentro desses alvéolos, os ajustes que você fez para esse paciente? Ou seja, o volume corrente, o fluxo respiratório, a frequência respiratória. Esses parâmetros, eles vão gerar um impacto no sistema respiratório. E esse impacto no sistema respiratório a gente precisa medir. E aí a gente entra em um conceito que é muito falado por aí, que é o conceito da ventilação mecânica protetora. A ventilação mecânica protetora, ela já foi mais do que comprovada como a forma de proteger esses pulmões. Por quê? Quando a gente não segue, né, quando a gente esquece de proteger os pulmões, o que rola é que, num primeiro momento, a gente resolve a gasometria, mas depois a gente pode gerar muito mais problema. E aí eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, por que esses problemas acontecem. Fica aí. Então, ó, primeira coisa, o que a gente considera uma ventilação mecânica protetora? A gente, inicialmente, coloca esse paciente para ventilar com volume corrente ali, de 6 ml quilo por peso predito. E aí, vamos entrar em um consenso aqui. Olha aqui, ó, para os olhos da tia Beth e me promete que você não vai calcular peso predito de olhômetro. Porque o pessoal fala assim, olha para o paciente, esse daí deve pesar uns 80 quilos. Ah, esse daí, ó, deve pesar uns 100 quilos. E aí, o olho engana a gente. Por quê? A gente vai querer olhar a altura e a gente vai ver a massa. E isso não é maneiro. Lembrando que a fórmula do peso predito não leva em consideração a massa do paciente. Leva em consideração duas variáveis. São elas: a altura e o sexo. Então, o que me interessa? Saber se o seu Francisco tem 1,60m, 1,70m, 1,50m, a altura dele, e saber se é homem ou se é mulher. É isso que vai dizer. Por quê? Na verdade, com isso eu vou estimar o volume do pulmão. E isso não vai variar se a pessoa é gorda ou se a pessoa é magra. Entendeu? Então, esse é o peso predito. Calculou o peso predito, a gente vai botar ali 6 ml quilo. Acabou? Beleza, acabou. Acabou? Não acabou. Você teve aquele primeiro volume corrente de 6 ml quilo e aí você vai ver um impacto que isso vai ter na mecânica ventilatória desse paciente. Botou lá, o paciente está lá uns 10 minutinhos, aí você vai lá, vai fazer uma pausa inspiratória. Com essa pausa inspiratória, você vai calcular a pressão de platô. A partir da pressão de platô, é só você apertar, tá? A pausa inspiratória vai aparecer a pressão de platô para você. A partir da pressão de platô, você vai calcular uma outra coisa, que é a driving pressure. A driving pressure, ou pressão motriz, né? Se você quiser seguir aqui o rodapé em português, mas a galera só conhece como driving pressure mesmo, ela diz o seguinte: o quanto de pressão ocorre no alvéolo entre a inspiração e a expiração. E aí, para você calcular, você precisa do quê? Da pressão de platô, que é a pressão que acontece nos alvéolos ali na inspiração, quando eu não tenho ar entrando nem saindo. É por isso que eu faço uma pausa ins. É como se eu tirasse um retrato dos alvéolos, falasse assim, quando fica a inspiração no máximo, ele tá aqui, ó, fez 20 centímetros de água de pressão. Então, essa é a minha pressão de platô. E eu vou diminuir essa pressão de platô da minha PIP. Porque, lembra, eu tenho uma variação entre a ins e a ex. Então, a PIP é a pressão que eu tenho na expiração. E a pressão de platô é a pressão na ins. Então, ó, vamos supor que a minha PIP fosse de 7. Então, eu tenho uma pressão de platô de 20, menos uma PIP de 7, a minha driving pressure seria de 13, tá? Então, o que a gente considera de valor aí de referência para a driving pressure? Abaixo de 15. E aí eu quero colocar umas aspas, um parêntese, uma observação para vocês.
Esse contexto, inclusive, já está sendo atualizado. A gente já considera hoje, principalmente para pacientes com SARA, com COVID, pacientes que têm uma alteração grande da complacência, uma driving pressure menor do que 13 para estabelecer uma ventilação mecânica protetora, tá? Mas fica com esse 15 aí na sua cabeça, tá? Que é o que a maior parte da literatura acaba dizendo. E aí, beleza. Você tá com essa ventilação protetora? Ok. Aí, fez uma acidose respiratória. Você pode aumentar o volume corrente? Pode. Barbete já tá 6 ml quilo. Pode aumentar um pouco desde que a sua driving pressure fique menor do que 15. Entendeu? Então, vai poder aumentar o volume corrente? Vai, desde que você não ultrapasse uma driving pressure de 15. Porque toda vez que você mexer no volume corrente, você vai mexer na driving pressure também. E aí, isso vai dizer pra gente se tá rolando o que a gente chama de hiperdistensão. A hiperdistensão significa uma pressão exagerada, uma pressão demasiada lá dentro do alvéolo. Eu tenho um alvéolo que deveria fazer isso, ó. Ins. E aí, quando eu tenho um volume corrente muito grande, quando eu faço hiperdistensão, ele faz assim, ó. Ins. Aí, rola uma parada que você precisa saber. Primeiro, o alvéolo e o capilar, eles são muito juntinhos. Deixa eu pegar um fiozinho aqui para mostrar para vocês. É como se ficasse assim, ó. Pertinho, o capilar e o alvéolo. Se o alvéolo, ele estende demais, o que ele vai fazer com o capilar? Ele vai pressionar o capilar. Ou seja, não vai passar sangue. Eu vou aumentar a ventilação? Vou. Vai ter perfusão? Não vai. Porque a hiperdistensão vai impedir com que o sangue passe. Se eu não tenho sangue passando, eu não tenho perfusão. Se eu não tenho perfusão, eu não tenho troca. E isso é um conceito que a gente aprendeu na faculdade chamado de quê? Espaço morto. Para os meus alunos que já conhecem, eu sempre dou o exemplo. Morto não perfunde. Então, significa que é uma área que deveria estar sendo perfundida, mas não está sendo perfundido, ou seja, é um espaço morto fisiológico, é um espaço morto alveolar, gerado única e exclusivamente pela hiperdistensão. Além disso, pensa que o problema termina aí? Não termina aí não. O problema pode ficar ainda mais sério, porque dependendo do grau de hiperdistensão, quando você arreganha o alvéolo assim, você pensa num tecido de lycra. Se você estica ele muito, chega uma hora que você não consegue retornar com ele para o mesmo volume que ele estava antes, né? Para o mesmo tamanho que ele estava antes. Por quê? Porque você foi arrebentando as fibras, você foi fazendo lesão ali. Meu irmão, com o alvéolo também é assim. Tudo tem limite. Ele vai poder distender até um determinado volume. Se você ultrapassa isso, você faz lesão. E essa lesão gera o quê? Liberação de mediador inflamatório. Liberação de mediador inflamatório significa edema, significa fibrose, significa que esse paciente vai ficar ainda mais debilitado do quadro respiratório dele. Então você, além de não proteger aquele pulmão, você ainda estava agravando a causa que levou aquele paciente para a ventilação mecânica. Triste, né? É complexo. Mas aí você vai falar para mim assim, não, Beth, Jó, nem vou mexer no negócio de volume corrente, não. Vou aumentar só a frequência respiratória. Vou aumentar aqui a frequência respiratória, o paciente está com 20, vou colocar para 35. Aí você faz o que, ó? Meu coração ficar acelerado aqui, ó. Tá batendo 94, tá calminho. Mas vai ficar acelerado com essa informação que você me deu. Por quê? Gente, não é só botar o ar para dentro e para fora. Não é isso. Senão a gente respirava com uma frequência de 50 incursões por minuto. O ar, ele precisa de um tempo para chegar até os alvéolos. E aí, pensa no seguinte. Você tem alvéolo ali pertinho do bronquíolo, você tem alvéolo que está atrás do coração, você tem alvéolo que está no ápice, alvéolo que está na base. Em um pulmão comprometido, você tem alvéolo que vai estar ali perto de uma área com edema, você vai ter alvéolo pequenininho, alvéolo grande. Você acha mesmo que o ar vai chegar ao mesmo tempo em todos os alvéolos? Não, né? Não, a gente já concordou que não. Se ele não vai chegar ao mesmo tempo em todos os alvéolos, o que você precisa concluir a partir daí? Ah, aqui eu tenho um tempo mínimo para que esse ar chegue em todos os alvéolos. Beleza? Todo mundo comigo até aqui, né? Show! Se eu tenho um tempo mínimo,
qual é esse tempo mínimo? Essa é a pergunta do milhão. Mas não é tão difícil quanto parece, não. Essa pergunta é respondida com uma coisa chamada constante de tempo. A gente precisa de 3 a 5 constantes de tempo para insuflar ali de 95% a 99% das nossas unidades alveolares. E aí essa constante de tempo vai variar com alguns fatores, como o fluxo respiratório, como a resistência, isso tudo vai entrar numa continha que a gente faz para estimar o volume corrente necessário. Se esse paciente está ventilando em PCV, você consegue ver isso fácil no gráfico de fluxo. Se não estiver em VCV, você pode fazer o cálculozinho da constante de tempo para poder calcular a constante de tempo inspiratória desse paciente e saber quanto tempo ali você vai demorar. Porém, já leva uma coisa para o seu coração. Pacientes com pulmão muito comprometido, muito heterogêneo, eles vão precisar de mais tempo. E aí, quando você aumenta demasiadamente essa frequência respiratória, significa o seguinte: se em 1 minuto antes eu tinha que fazer 20 ciclos respiratórios, eu tinha 60 segundos, né? Conhecido como 1 minuto, dividido por 20 incursões respiratórias. Significa que eu tinha o quê? 3 segundos para fazer a minha inspiração e a minha expiração, certo? Todo mundo comigo até aqui? Agora, se eu pego e coloco essa frequência respiratória para 30, 60 segundos dividido por 30 significa que eu vou ter 2 segundos para inspirar e para expirar. Então, a minha janela de tempo para fazer o ciclo respiratório completo, ela fica menor. Então, eu tenho menos tempo para fazer isso. Se você aumenta demais a frequência respiratória, significa que você tem uma janela cada vez menor. E aí, esse ar, ele não vai chegar efetivamente nos alvéolos que mais precisam. Então, você precisa pensar nisso antes de aumentar a frequência respiratória. Muitas vezes, ao fazer isso, o que você vai fazer? O ar vai entrar e sair das mesmas unidades alveolares e as outras unidades lá que não estão sendo ventiladas, com o tempo, elas vão acabar fechando. A gente não quer, né? Mas unidade fechada. Então, isso não deixa a gente feliz. Então, é por isso que a gente fala que nem sempre aumentar o volume minuto, ele pode... Nem sempre aumentar o volume minuto é a solução para a acidose respiratória. Você tem que pensar em múltiplos componentes para permitir que o CO2 ele efetivamente saia. E aí a gente não pode desconsiderar a mecânica. E aí uma frase, né, que eu ouço dos intensivistas, intensivistas não, a galera que está trabalhando em terapia intensiva e chega, cai de paraquedas e fala assim, Beth, mas a gente, vamos fazer o seguinte, a gente resolve a acidose respiratória agora e depois a gente vê o que a gente faz com a mecânica. Depois pode ser tarde demais. Por quê? Quando a gente não pensa nessa questão da mecânica, a gente dispara aquela cascata que eu falei para você lá atrás. Se eu tô lesando esse pulmão repetidas vezes, né, colocando ali um volume corrente maior do que aquele alvéolo suporta, em uma frequência de vezes maior do que aquela constante de tempo, então eu tô agredindo aquele pulmão ali, várias vezes por minuto. Cara, isso eu vou potencializar o ciclo de lesão associada à ventilação mecânica. Então, você tinha antes um problema, que foi o que levou aquele paciente para a ventilação mecânica, que se somou ao problema da acidose respiratória. Aí, tu vai lá e tu me arruma um terceiro problema, que é uma lesão induzida pela ventilação mecânica. A gente tem que ficar extremamente de olho nisso. Beth, então, pelo amor de Deus, o que eu faço? Como é que eu resolvo essa treta? É só você agir com calma. Primeira coisa, ventilação protetora sempre. Sempre. Não ultrapassa drive-in pressure de 15. Por quê? Você pode resolver no problema, mas você tá resolvendo no momento, mas você está aumentando a sua chance de ter problema no futuro. Você vai estar piorando a situação daquele sistema respiratório. Então, mantém uma ventilação protetora. O que é uma ventilação protetora? Uma PIP adequada, ajustada adequadamente para aquele paciente, um volume corrente adequado, que gere uma drive-in pressure menor do que 15.
um fluxo inspiratório adequado para aquela necessidade do paciente, sem a sincronia. Então, isso é fundamental. Isso é causa pétrea, a gente não pode abrir mão disso. E aí você vai pensar nos outros fatores, uma frequência respiratória adequada para esse paciente, que contemple o máximo possível de ventilar aquelas áreas possíveis de serem ventiladas. Uma PIP que mantenha a maior quantidade possível de alvéolos abertos sem causar hipertensão. E aí, um ajuste de PIP individualizado para aquelas repercussões que o paciente apresenta é fundamental. Não tem PIP de 5 para todo mundo, PIP de 10 para todo mundo. Às vezes eu vejo assim, paciente DPOC PIP de 5, paciente com SAR é PIP de 15 e segue o baile. Não é. Eu já cansei de ventilar paciente com SARA que a melhor PIP era 6, era 8. E paciente DPOC que precisava de uma PIP de 8, de 10. Recentemente eu ventilei um paciente DPOC que precisava de PIP de 14. E aí a gente precisa entender como é que funciona a mecânica de cada um. Então, a gente precisa fazer esses ajustes, né? Essa individualização da ventilação mecânica para poder ajudar o sistema respiratório daquele paciente a reagir da melhor maneira possível. Uma coisa que pode ajudar bastante a gente nesse processo é a razão ventilatória. O que é a razão ventilatória? A razão ventilatória, ela é uma continha que a galera da matemática aí da saúde organizou o seguinte: ele vai considerar a quantidade de ar que está entrando por minuto, ou seja, o volume minuto que esse paciente está fazendo, com o nível de PCO2 que o paciente está apresentando na gasometria e o peso predito. Então, ele vai fazer uma matemática ali, a conta é super simples, tá? E vai dizer pra gente assim, se a razão ventilatória der acima de 2, significa que o espaço morto desse paciente está aumentado. Como assim, Beth? Cara, acabei de falar para vocês, se a gente tem espaço morto aumentado, significa que eu tenho áreas que estão sendo ventiladas e não estão sendo perfundidas. Então, significa que ou esse paciente está hiperdistendendo, ou eu tenho um comprometimento grave ali da perfusão. Das duas coisas. Geralmente é hiperdistensão, tá? E aí a gente regula ali a PIP melhor daquele paciente, ajusta o volume minuto do paciente, pronto. Você resolve a acidose respiratória do paciente diminuindo o volume minuto. E aí uma vez eu vi um post de uma pessoa que é até formadora de opinião e tal, falando assim, não existe correção de acidose respiratória reduzindo o volume minuto. Tem sim. Se a PIP estiver alta, se o volume corrente estiver alto, esse paciente vai começar a reter CO2, por quê? Não está tendo perfusão. Se não está tendo perfusão, não tem troca. Entenderam como é que é simples? Não é, né, simples. É para mostrar para vocês, na verdade, que a gente não pode decorar as coisas. A gente precisa entender a fisiologia. Quando a gente entende a fisiologia e a gente sabe das alterações que estão presentes naquele paciente, a gente consegue utilizar os nossos recursos para promover a melhor assistência. É isso que é a charada. Se você souber a fisiologia, conhecer a alteração que está presente naquele paciente, o recurso, você resolve a vida de qualquer pessoa. Você está pronto para ventilar qualquer paciente, porque você não vai com fórmula pronta, não vai decorado. Você vai entendendo o processo, você sabe a repercussão daquele recurso que você utilizou, como é que ele vai resolver a vida do paciente para que ele possa voltar o mais próximo possível ao status fisiológico, ao que era esperado para ele, entendeu? Mais uma coisa é o seguinte, o mais difícil dessa história toda não é você entender isso. O mais difícil é você explicar isso no seu plantão. Mas para isso você precisa o quê? Entender todo esse mecanismo. Mas fica de boa. Na semana que vem, a gente vai ter uma aula no Atenção aos Fundamentos, mostrando tudo que você precisa para estar preparado para apresentar as suas condutas no round. Como é que você apresenta os casos, como é que você discute os pacientes, para você entender como é que você tem que se comportar nesse meio que é multiprofissional. Você vai ter ali, pelo menos, o médico,
o enfermeiro, você pode ter o médico da rotina e o médico plantonista, o fisioterapeuta rotina, o enfermeiro rotina, e aí dependendo da dinâmica do seu serviço, pode ter o fonoaudiólogo, pode ter o psicólogo, pode ter o pessoal da farmácia, da CCIH, e aí independente da quantidade de profissionais que esteja presente, você vai fazer do mesmo jeito, tá bem? Então, um beijo grande, semana que vem a gente está aqui presente, terça-feira, 8 horas da noite, e a gente vai falar sobre round multidisciplinar, mostrando para vocês como é que é possível a gente entender como é que funciona esse rolê, sem ficar acanhado, sem deixar passar nenhum detalhe, para vocês conhecerem um pouquinho e estarem firmes e seguros dentro da terapia intensiva, beleza? Aproveitando um último aviso, a gente está com inscrições abertas para a nossa jornada da fisioterapia intensiva, que vai acontecer nos dias 30 de janeiro, 1º de fevereiro e 3 de fevereiro. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para vocês quais os caminhos que vocês precisam percorrer para vocês estarem fundamentados dentro da terapia intensiva e garantindo essa renda de R$ 6.500 por mês. Então, isso é possível sim. Para se inscrever é só você ir lá no link da bio, é o primeiro link que está lá. Entra, se inscreve, é super rapidinho, participa do grupo que a gente vai ter alguns materiais especiais para a galera que estiver lá no grupo. E o evento vai ser maravilhoso, inclusive a gente vai ter sorteios, a gente vai ter muita coisa legal aí para vocês, tá bom? Então não deixem de participar, tô esperando vocês lá, semana que vem e fazendo a inscrição para estarem presentes no dia 30. Um beijo grande, gente, até semana que vem, tchau, tchau!